Olá pessoal, esse é o Blog Pretexto. O nosso convidado de hoje, ele consegue ser surpreendente numa caixinha, ou melhor, num caixão de obviedades. Ele é jornalista e ele foge do lugar comum. Mauro Betting. Tudo bom? Tudo jóia, Mauro. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado até pela apresentação, pela abordagem. Espero tentar responder à altura, evidentemente, se o pessoal aqui da obra ajudar, né? Então, se tiver um barulhinho, a culpa não é minha. O resto é. Tá bom. Seu nome completo é Mauro Alexandre Zione Betting. Por enquanto. Mauro Alexandre é nome de galã de novela mexicana. Não, venezuelana. Venezuelana. Culpa toda da dona Lucila, casada com o seu Joelmir, mas pensa bem, podia ser pior. Porque minha mãe, quando viu que ia casar com o seu Joelmir, ela criou coragem um dia e falou: bem, o que você acha de a gente ter alguém que você queira homenagear da sua família, ou eventualmente da minha? Eu falei: não, você não quer o nome do seu avô? Não, do seu pai? Não. Então, você não quer que o seu filho chame Joelmir Júnior? Eu falei: não. Ela falou: graças a Deus. Podia ser pior. Mas Mauro Alexandre até gosto, Mauro mais ou menos. Agora, Mauro Alexandre não combina tanto, Normalmente os nomes... Você tem nome composto? Não. Sorte sua, melhor. Então, tem gente na equipe que tem, mas não combina. Não combina. Normalmente, e pra mulher, acho que combina menos, a exceção das Marias e das Anas. Isso aí. O fato de você ter essa homenagem da Venezuela ou do México não te faz torcer por esses times? Não necessariamente. Especialmente? Não, eu tô só, por exemplo, na Venezuela eu sou palmeirense. No inferno, ultimamente, passamos muito tempo na segundona dos infernos, eu também sou palmeirense. Tá bom. Eu falei de lugar comum que você foge e tal. Tento. O que mais te incomoda dos lugares comuns do futebol, da crônica? Da vida. Da vida. Frase feita devia ser desfeita. Uma coisa, outra coisa. Eu sei que é, e se for, não precisa falar, você já perdeu muito tempo. Olha que eu falo muito, sou verborrágico e tal, mas eu tento, quando eu uso alguma frase feita, é para tentar desfazê-la, desconstruí-la, eu dou uma brincada. Até porque quem se leva muito a sério não merece ser levado a sério. Então, se você... E é a coisa mais fácil do mundo. E hoje você dá um Yahoo, dá um Google, pega um livro lá, bota 3, 4 frases feitas, umas 2 situações, tá beleza. Não é assim, cara. Não pode ser assim. Parece que é um pouco fruto de preguiça, né? A pessoa está acostumada... Fruto podre da preguiça. Claro, às vezes eu até gosto de brincar com palavra, exagero às vezes na brincadeira, às vezes vão mais para a forma do que para o conteúdo, mas tenta exatamente sair desse lugar comum. E às vezes quando você tenta fazer sair do lugar comum, e convenhamos, né? Imprensa esportiva tem quase há um século, o texto tem há muito tempo. É difícil você também fugir e inventar alguma coisa, então você acaba também caindo no lugar comum. Né? É um lugar talvez comum menos frequentado, menos conhecido, né? Menos conhecido, sempre lembrando que inclusive o pessoal pediu para falar: olha, tira o celular aqui, né? Tira o vibracol, eu não consigo, é outro lugar comum meu, eu esqueço. E aí quando a família quer ligar, eu não consigo falar. Mas dentro do possível, se a gente consegue sair um pouquinho, legal, né? É difícil você criar alguma coisa, não só no jornalismo esportivo, na vida. Embora não haja tantas metáforas maravilhosas para a vida como tem no futebol. Que é outra coisa legal. Qualquer metáfora do futebol, virar o jogo, que você pensar, tem milhões que você usa para a vida. Né? E a gente tem que tentar dentro do futebol sair desse rame-ramo, dessa mesmice. E a gente não consegue, não. Eu, pesquisando e preparando a nossa entrevista, fiquei pensando assim, como fugir do lugar comum, também me incomoda isso. E aí as ideias que eu tinha iam cair no lugar comum, que assim, para qual ideia você dá cartão vermelho? É um baita lugar comum. Você pode dar um amarelo, de repente o terceiro amarelo, mas não dá. Não dá. E olha que, até por dever de ofício, a gente é obrigado a criar vários nomes de programas, ou vários programas que no fundo são muito parecidos. Gente, para conseguir um nome que não esteja hoje, até de sacanagem, bola para fora, que arremesso não envolva lateral, jogo e bola, né? recuada, jogo perdido. Você não tem um nome registrado num programa que eu ainda pretendo fazer com o grande Nazi, que se chama um programa de quinta, porque ia passar quinta-feira aqui no Band Esporte. Que já foi uma beleza, que é aquela coisa de quinta-feira e quinta categoria, sexta, sétima. Mas é a dificuldade, porque quase todo nome já está registrado. Já tem. Por isso que às vezes a bola da norma fica com esse nome horroroso, como fuleca, significa futebol e ecologia. É difícil, que sempre vai ter alguém registrado. É difícil você criar hoje. É verdade. E quando cria nesse Brasil, a Paula Lavigne também não deixa publicar. É duro. Teoria da conspiração. Eu sou corintiano, você é palmeirense, mas parece que o brasileiro, pelo menos os anticorintianos, tem aquela teoria assim: se o Corinthians ganha,
é comprado. Roubou, tem sacanagem. E se pode perde... ser 8-0. Não, e se perde é nem comprando. Nem comprando, bem Nem feito, comprando. toma, chupa. Mas não é só do Corinthians, é do Brasil também. Tudo, a gente sempre acha que tem sacanagem. É. Tem. Juntaram duas pessoas, basta uma. Você se bobear, tem gente que sacaneia o próprio espelho. Eu sei porque, inclusive, o espelho me sacaneia ou diz a minha verdade todos os dias pela manhã. Mas assim, bastou juntar dois, tem. Envolvendo emoção, paixão e cada vez mais dinheiro, claro que vai ter sacanagem. Mas vou dizer a coisa, na história do futebol brasileiro, universal e tal, até bobear no céu também, tem sacanagem no par ou ímpar, tem sacanagem no 1 contra 1, vai ter. Então tem. Agora não tem tanta quanto a gente imagina. E às vezes tem gente que sabe sacanear legal, sabe não ser pego. Até porque isso não se passa recibo ainda. Não, ó, havia cor-de-rosa pro juiz comprado, havia vermelha pro comprador, pro corrupto pro corruptor. Isso não tem papel, isso não tem como comprovar. Às vezes você fala, pô, a imprensa não consegue. A gente não consegue um monte de coisa. Embora a gente ache que a gente muda a história do mundo. O jornalista, a imprensa não consegue. Mas certa coisa você não tem como provar. É uma versão aqui, outra versão ali, e aí? Né? É claro que tem um princípio básico de direito que não é tão mais básico neste Brasil, que a princípio todo mundo é inocente. Mas no futebol a gente quase que cria uma jurisprudência que a princípio todo mundo é culpado, todo mundo é condenado, todo mundo é culpado. Todo título é roubado até que se prove o contrário. Todo jogo. Então, vender uma Copa de 98 para a gente sediar a Copa, que só agora vai sediar aqui em 2014. Você acha que vai ter um negócio desse? Você acha que vai chegar para 11 caras no vestiário? Olha, gente, vamos perder para a França no final da Copa do Mundo? Isso que eu fico imaginando, assim... Partindo desse princípio, como é que você vai manter segredo com 500 caras hoje, cada vez mais com condição tecnológica? E outra coisa também, tem muita gente que realmente quer corromper, tem um intermediário, dá a grana, só que o cara, o juiz, o goleiro, o adversário, o treinador, o dirigente, o escoteiro, o Dalai Lama, não é vendido, não é corrompido. A grana fica com o intermediário, o trouxa pagou para algo que não vai ser feito. Além de criminoso, cúmplice, o cara é incompetente, é incapaz. Você não tem como passar recibo. Você deixou a grana com o intermediário. Pagou a pessoa errada. Exatamente. Muitas vezes o cara é vendido sem ter sido. Né? Então também acontece. E também tem uma coisa que é interessante. Tem nego que adora bravatear que comprou. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Principalmente, claro, o dirigente. Não fez coisa nenhuma. Pode até ter tentado fazer ou ter querido fazer, mas não fez. Não é assim. E ele fala depois, né? Antes ele não fala. Não, também não. E aquela coisa, eu fiz, não fez nada. Eu ajudei, não ajudou nada. Futebol é jornalismo ou entretenimento? Cada vez mais, infelizmente, principalmente na televisão aberta ou escancarada, é entretenimento esportivo. Eu acho que dá para fazer as coisas, não só no jornalismo esportivo. Você pode tentar transformar as coisas importantes em interessantes e, eventualmente, as interessantes em importantes. Desde que haja, evidentemente, com bom senso, desde que você não escrache. Desde que você sempre tente buscar a melhor versão possível dos fatos. Na verdade, que essa é outra pretensão boba da imprensa, principalmente da imprensa esportiva. Mas se você tentar buscar a melhor versão possível dos fatos, você tem maneira de falar numa boa, de fazer uma coisa mais descontraída, não descompromissada, mas mais descontraída, mais alegre. Não precisa falar, estou falando sério, agora não estou falando. Sabe, você sabe. Uma plaquinha, né? Plaquinha. Agora é para rede, não precisa ter placa e nem claque, né? Você tem que ser um craque da comunicação para você transformar uma coisa meio chata, meio pesada, meio modorrenta em uma coisa mais palatável, mas também não é assim, olha, gente, estamos gravando depois dos incidentes de Joinville entre Atlético Paranaense e Vasco. Olha, gente, 3 pessoas pisoteadas, mas beleza, vamos brincar com o cabelo lá do policial. Não é isso. Não dá, né? E até porque não se deve brincar com o cabelo de ninguém. Pronto, meu próprio. Então, assim, você tem que fazer de uma maneira leve, descompromissada, mas não também leviana, sabe? Sim. O que muitas vezes a gente acaba errando. Você foi protagonista esse ano de uma coisa curiosa, interessante. Você foi demitido aqui da Band, né? Ficou pouco tempo, teve uma repercussão danada e depois você foi readmitido. Passando esse episódio, eu queria saber assim, o saldo foi qual? Você ficou meio receoso porque sabendo que a empresa pode te mandar embora, ou você ficou feliz porque uma empresa do porte da Band reconheceu o erro e voltou atrás? Tudo isso e muito mais, né? Foram 24 horas impressionantes que eu consegui mal dormir, até pelo carinho, aproveito sempre a oportunidade de agradecer às pessoas pelo carinho que eu não sabia que tinha. Foi demais, né? Foi demais, virava TT mundial. Brasileiro já era uma falta de assunto no país, agora mundial, chegou a ser durante 15 minutos o assunto mais comentado no mundo. Prova que o brasileiro não sai da rede social, prova que não há notícia, não houve naqueles 15 minutos notícias no planeta.
Agora a prova de um carinho imenso, é muito como se mais... você estivesse num velório, você estando vivo, no seu Mais próprio ou menos, velório, exato, as pessoas e assim, comentando, né? Comentando, e graças a Deus, de um modo geral, bem, né? E até criaram alguma cisânia absolutamente que não tinha motivo, porque o Neto me ajudou muito a ficar, o Milton Neves me ajudou ainda mais, e a própria Rádio Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes de Comunicação me ensinou a ser mais profissional. Eu tenho uma relação com esta casa onde estamos gravando aqui, né? O prédio fica para cá da câmera. Eu tenho uma relação construída desde 1975, quando meu pai veio para a TV, depois para a rádio. Eu comecei a trabalhar aqui, conheci a mãe dos meus filhos aqui, tenho uns grandes prêmios, grandes alegrias profissionais e pessoais com aqui. Eu tenho um carinho pela casa gigantesco, que meus filhos, minha mulher, agora a Silvana, que não é jornalista, mas tem um carinho como ouvinte, como telespectador muito grande que jamais vai se quebrar. Mas a Bandeirantes me ensinou a ser mais profissional, continuo na Rádio Bandeirantes, o meu futuro em televisão ainda está em negociação, mas vou estar sempre com o coração, com o ouvido ligado, com os olhos ligados. Foi um negócio maravilhoso. Até brincando com gente aqui da direção, que era uma brincadeira para pegar o fundo de garantia, para fazer uma promoção pessoal, mas evidentemente não queria passar pelo que passei. Entendo muitas das considerações que levaram a essa situação, claro que até por ser, digamos, vítima, entendo que não era o caso, mas enfim, mas fico absolutamente feliz pela reação das pessoas e principalmente dos colegas e de verdadeiros irmãos que eu tenho aqui na casa e em outros lugares também, alguns que eu nem sabia que gostavam tanto do meu trabalho. Ô, Mauro, confesso que eu fiquei chocado quando eu li, mas eu fiquei pensando assim, o que vai ser do Milton Neves? Porque você é a vírgula dele, você é a vírgula dele, né? Até por isso o Milton me ajudou demais nisso e continua me ajudando e vai continuar me ajudando. Talvez por um pouco de egoísmo também, né? Discordo de tudo que ele faz, de tudo que ele pensa, mas é o Rei Mídias, onde ele toca. Não, ele foi... Ele é um moço, ele foi fantástico. Não, foi fundamental para a minha permanência na rádio. Foi fundamental todos os dias para falar, o cara é muquirana, nisso ele abriu a mão, abriu o coração, abriu o cofre, abriu o bolso, abriu o patrocinador dele, foi um cara... Como ele é, para quem o conhece sabe que o coração é quase do tamanho da cabeça. E é quase que o maior elogio que se pode fazer ao Milton Neves dizer que o coração é quase do tamanho daquela cabeça. É um coração estratosférico, então, né? E é sempre ótimo ser amigo dele, porque se você ser inimigo, você precisa constituir advogado. É um saco, mas é um saco do tamanho da cabeça e do coração desse gigante de Muzambinho. Ó, eu tenho uma dúvida no futebol já há algum tempo. Que eu não vou sanar também. Não, eu não sei se você compartilha. É assim, ó, alguns jogadores, eu não sei se eles são bons e vivem fases ruins, ou se são ruins e têm fases boas. Por exemplo, Por enquanto a resposta 2. Pato. O Pato é um bom jogador que está numa fase ruim, ou é um jogador mediano, vai não falar ruim, que mediano. Começou absolutamente espetacular. 3 jogos ele era campeão do mundo com 17 anos. Antes de treinar pela Internacional no final de 2006, ele já custava mais de 20 milhões de euros. Então, ele é bom. Ele é ótimo. Ele é bom, ele é ótimo. Tá numa fase ruim. Alguns anos e não é só por lesão agora, falta alguma coisa, falta um comprometimento maior, falta ele pegar do coração e falar, cara, vamos jogar bola. Tá. Que potencial ele tem para cabeceio, posicionamento, inteligência, capacidade física. Claro, teve as lesões, está tendo menos. Eu ainda acho extremamente recuperável e adoraria vê-lo. Mas tem sido uma das grandes decepções dos últimos anos o desempenho do Pato. O Lucas, que era do São Paulo e está no PSG, é bom numa fase ruim ou era mais ou menos numa fase boa? Muito bom, mas pode se recuperar ainda. Mas fica aquela coisa que até o Christian Bale, o Bale do Real Madrid, está tendo. O Christian Bale é o ator, o Gareth Bale. Exato, é o Batman. Deixando o Batman, o Coringa e talvez o Pinguim de lado, o Gareth Bale, a questão é o seguinte, ele é ótimo jogador, mas não custa 100 milhões de euros. Né? Esse é o problema. O Lucas é um ótimo jogador, mas não custa a baita grana que o PSG pagou por ele. Então se você cria uma pressão desmedida, né? Por isso que eu também não gosto de falar muito de dinheiro, não só de atleta, treinador, mas das pessoas também, não importa. Importa ao fisco, ao leão, imposto de renda, ao advogado, a quem paga, quem recebe, acabou, ponto. Agora, fica essa expectativa. Ainda acho tanto o Lucas quanto o Pato recuperáveis, mas será que no nível de investimento que foi feito pelo Milan e agora no PSG do Lucas, isso eu já não sei. O nosso blog está iniciando e eu estou precisando de verba, né? Então a gente está pensando... Verbo tá bom já. Tá bom, o verbo tá bom. Mas verbo você quer entrevistar o Milton Neves? É não, eu estou pensando em angariar fundos da seguinte maneira. Vender perguntas.
Mas isso é não, ótima ideia. não, mas assim... Pode vender minha resposta também? Não. Ligue já, põe o meu e-mail Você aqui. vai me pagar para eu não fazer determinada pergunta. Não, tá liberado. Isso é uma coisa irritante que tem na imprensa, principalmente nas redes sociais, o cara que sai bloqueia. Parece que todo mundo é parente das organizações Adolfo Bloch. Todo mundo sai bloqueando. Bloqueia pô, direto. aceita. O cara pode xingar, pode detestar, mas, pô, comunique, é o jeito de você trocar. Não é só pra gente falar, a gente precisa ouvir, a gente precisa sentir um pouco na pele. A gente adora criticar e não gosta de ser criticado, jornalista. Não é a resposta que eu queria. Eu queria falar, tá bom, eu pago, tá, mas tudo não bem. vou pagar, a mas gente tudo bem. angaria. Mas vai. Aí eu tava tentando evitar por causa do lugar comum. Tá, mas não tem erro, não. Vou pegar até o dinheiro pra... Ótimo. Deixa eu ver se eu ainda pago, você não me pergunta. Não, só tem 10 centavos. Puxa então vida, não, deixa vale. melhor, Merchan e futebol, merchan e jornalismo. Eu vou contra. falar minha opinião, assim, de uma pessoa que você conheceu bem e a gente admira muito, o seu pai, né? Perfeito. O seu pai, pra mim, ele teve 2 deslizes na vida. Criar o filho do jeito que ele criou. Não, o time que ele torcia. A única vantagem da família, o time que ele torcia. O meu então, pai também era tudo é palmeirense. discutível. O meu pai então, também era palmeirense. Degenerou. Pois é. A involução da espécie acontece. E eu sei que você foi contra quando ele fez a propaganda do Bradesco, né? Que muito demorou muito contra. tempo para ele fazer. Quando ele fez também, ele caprichou, né? Caprichou bem, graças a Deus nesse aspecto bem. Minha mãe que sabe até hoje. Mas eu sei que você foi contra. Por que você é contra, Mauro? Porque eu acho que não é crime fazer, mas dentro do possível não se faz. Meu pai sempre falou que não queria fazer, um dia resolveu fazer. Tá desgostoso com a profissão, não aguentar mais escrever todo dia, tá desgostoso na época com a Globo. Resolveu fazer até porque a grana era espetacular e ele já havia recebido propostas até superiores àquela que foi uma proposta maravilhosa. E aquela coisa, se meu pai anunciasse o primeiro andar de um prédio feito pelo Sérgio Naia, eu compraria pela credibilidade que ele passa, não só como pai, mas pelo como cara. Jornalista, Mas eu não faria até para não trocar as bolas, misturar as estações, sabe? Não é legal, acho que não é a função do jornalista, ele não é mastro para empunhar a bandeira, não é general para fazer campanha, ele é jornalista, ele tem que buscar a melhor versão possível do fato. A publicidade é outra coisa, muito paralela. É meio como Palmeiras e Corinthians, a gente não consegue viver distante. E tem que viver cada vez mais junto e não saindo na porrada. Mas você não pode fazer exatamente a mesma coisa. Eu até já fiz algumas coisas de publicidade, faço cada vez mais, graças a Deus, eventos, palestras, apresentação. Quer coisa mais engraçada nesse ano? Eu fiz uma apresentação com Pelé, Rivaldo, Rivelino e Djalmin, precisava de um craque como eu também junto, sobre do Head and Shoulders. Quer dizer, eu anunciando shampoo... Não tá perdido. E ainda tirar uma foto ao lado do Pelé, não fica no meio que você jogou mais. Que você, tá gravado, valeu, rei. Então assim, eu não faria. Mas será que não é pelo fato de você poder usar shampoo e conversar ao mesmo tempo? Pode ser, né? Isso é a grande vantagem. Eu posso usar shampoo à distância, inclusive. É uma outra história. Posso usar shampoo terceirizado, inclusive posso usar shampoo por e-mail, mas enfim. A questão é a seguinte, não acho crime, mas é bom você... A coisa que você mais tem dificuldade para construir e manter tal da credibilidade, você não pode misturar as estações. Claro, eu já tenho várias ações, eu estou fazendo agora documentários que são patrocinados, tem lei de incentivo, tem patrocínio direto, tem empresas, e claro, e muitas delas empresas que mexem com o esporte, empresas que a gente é obrigado a conversar, às vezes elogiar, muitas vezes criticar, e que faz parte do negócio. Sim. Eu estou fazendo uma série de documentários oficiais da CBF. E eu tenho que falar mal da CBF, ou da presidência, ou da diretoria, ao mesmo tempo que eu também trabalho associado a eles, né? Estou até negociando essa semana, não posso falar que o negócio está no momento da gravação que está rolando, posso até fazer coisas a mais com a CBF, mas em relação à preservação da memória do esporte, da memória do futebol, que é associado à CBF, embora eu discorde de muita coisa que é feita na CBF, eles também discordam, não gostam do meu trabalho, eventualmente pode até não gostar da minha pessoa, mas a gente precisa ser profissional. Agora eu acho que, principalmente para o público, você tem que tentar ser o mais independente e isento possível. Sendo que uma coisa absolutamente passional, que a gente já jogar como torcedor, e que às vezes o cara não gosta da gente só porque a gente torce por um time. E às vezes o próprio torcedor não gosta. Eu sou muito mais cobrado pelo Palmeiras do que qualquer outra torcida. Por que você não defendeu a gente? Porque você não porta-berro da arquibancada, eventualmente porta-saco da diretoria, porque eu não posso ser. Eu não sou pago para ser palmeirense. Embora eu só seja pago nos últimos 23 anos como jornalista esportivo, exatamente por ser palmeirense. Eu só estou no jornalismo esportivo porque eu amo o Palmeiras. Eu amo mais o Palmeiras do que o jornalismo esportivo. Eu vou um dia me aposentar e espero o jornalismo esportivo, mas não vou jamais me aposentar do Palmeiras. E olha que o Palmeiras me dá mais motivo para aposentar do que o jornalismo esportivo, né? Muito bem. Você sempre fala da sua calvície, do fato de você usar peruca. E você quebra um prótese capilar. Prótese capilar. É mais tucano. É mais adequado, mais tucano. Né? Mais tecnicamente correto. Isso. Você quebra um estereótipo, pelo menos que eu tinha, de que geralmente quem usa isso
ou quer disfarçar, ou acha que ninguém percebe, ou é uma pessoa um pouco recalcada, alguma coisa assim, né? O seu caso é o quê? Brincar, assim, eu nunca me levei a sério sobre absolutamente nada. Às vezes não é bom, mas muitas vezes é legal. Sim. Eu sempre brinquei muito comigo, adoro brincar com todo mundo, adoro zoar e aguento também a zoação. Claro. E sempre essa coisa é natural. Até porque eu não fui o maior entusiasta dessa coisa. Quem mais quis foram a minha mãe e a minha mulher na época, a minha ex, a mãe dos meus filhos, que queria. E eu fiz, eu já fazia televisão em rede nacional, então para mim era muito mais difícil que para a maioria das pessoas assumir agora uma não calvície, né? E outra coisa, eu tenho a cabeça que eu acho que eu apanhava com ferro na cabeça. Eu acho que era membro de torcida organizada. Eu tenho a cabeça daqui para cá, ela é torta, ela é bicuda. É um horror, assim, eu pareço aquele personagem dos Goonies, os Sloth. Assim, eu sou um monstro, assim, descabelado, digamos assim, sem cabelo mesmo. Então, assim, ficou menos feio. Não é uma coisa legal, não acho bacana, mas assim, assumo numa boa. Não é uma coisa muito fácil de assumir, até porque, inclusive, eu já fazia rede nacional. Eu acho que tem poucos casos como esse. E acho também uma boa. Também não vou ficar erguendo bandeira, brinco com isso, falo com isso. Numa boa. E da boa. Respeito quem não quer falar, respeito quem assume, respeito. Se eu tivesse uma cabecinha bonitinha, redondinha, que não fosse também brilhante, que tinha outra coisa também. Eu suo bastante e ficava aquele suave. Gastava-se mais ou menos 3 quilos de reboco na minha cabeça para não brilhar a cabeça em estúdio. Né, foi bom para todo mundo. Não diria que foi bom, mas não é ruim, tem que fazer alguma coisa, né? E assim, minha mulher agora me ama assim mesmo. Até falei, você prefere? Eu falei, não, assim tá bom. Então tá bom, né? A gente já acostumou, já Silvana acostumou. Ela já me conheceu, quer dizer, eu conheço ela desde que eu tinha 17 anos, quando eu tinha meus primeiros cabelos. E outra coisa, o cabelo é meu, quer ver? Eu tenho nota fiscal dele aqui. Sempre ando com a nota fiscal dele, se quiser tá aqui, ó. É seu, quem falou que não é seu, né? É meu. Claro, o cabelo é meu, paguei por ele, pô. E você pode trocar sempre que quiser, né? Também, às vezes é bom ficar trocando, se ficar com o mesmo também não vai dar muito certo, o resultado vai ser o mesmo, aliás vai ser pior que o mesmo. Ô, Mauro, você é quase renascentista, no sentido de gostar de fazer muitas coisas, muitos interesses, né? Muitos. Que eu sei que uma das paixões que você tem é música. Muito. Você gosta muito de música, eu acho que talvez se não fosse jornalista esportivo, talvez fosse... Até fui um pouquinho, tinha um programa com o Kid Vinil, né? Escrevi a biografia do Nazi, do Ira, junto com o Alexandre Petillo. Tô fazendo a do Luiz Thunderbird, que envolve muita música, muita coisa. É minha paixão mesmo. E aí fiz uma brincadeira, usando duas paixões, que é futebol e música. Eu selecionei uns cantores aqui. Vamos nós. E você vai falar quem eles corresponderiam ao futebol. Ótima. Tá? Perfeita ideia, Quem seria o João Gilberto do futebol? Olha, Rogério Ceni. Ceni. Primeira coisa que vem assim, porque meticuloso. Alguns vão falar que é chato, eu gosto demais. Posso até, o cara fala que e ele se assume. Pode ser até um pouco meio arrogante, meio metido, não é. Eu conheço o Rogério há muito tempo, adoro o Rogério em todos os sentidos. Mas digamos é o João Gilberto. Meticuloso, genial, inventor... super técnico, acho que é uma boa, acho que é um bom parâmetro sim, Rogério Ceni com o João Gilberto. Tim Maia. Olha, Tim Maia pode ser em momentos o Valdívia, que não aparece na hora marcada. Pode ser em momentos, exemplo do Palmeiras, o Daniel Carvalho, que jogou meio pesadinho, o Walter, o Ronaldo no final, né? Então genial contra o Ronaldo. Eu acho que, digamos, é por aí, viu? Ademar Pantera, que é um pouquinho anterior ao início do sucesso dele também, grande atacante do Flamengo e do Palmeiras. Ademar Pantera, acho que é por aí o Tim Maia. Latino. Eu coloquei como cantor, né, mas... Hoje tá valendo, né? A música, o brasileiro sabe jogar bola e fazer música, né? Mas também tem uns caras meio, né, tipo Ricardo Bueno e tal. Não, o latino não, Ricardo Bueno, não chega tanto, mas... Uma boa, latino. E voltando àquela pergunta inicial, aquele cara que faz eventualmente um sucesso. O latino tem coisas legais, aquela música, algumas aquela da Kelly Key, aquela Tô Nem Aí é dele, da Luca, né? Se não me engano, Tô Nem Aí. Dele, eu acho que é muito. Ele tem as coisas legais. Foi a fase boa. Boa, eu não vou dizer que é o Ricardo Bueno, mas pode ser o Ricardo Bueno, mas tem algumas coisas divertidas do latino. Tem. Não o Raul Seixas. O Raulzão, o Raul tem que voltar mais ou menos na época dele, assim, cara. Raul Seixas, pô, adorei essa brincadeira séria de fazer. Raulzito, pode ser um pouco Pelé pelo seguinte, cara, sempre lembrando que o Pelé é de outro planeta. Sim. Porque o Raul, digamos, era um cara raríssimo.
né? Raríssimo, né? Então ele fazia coisas fantásticas e toda hora num show tem alguém, pô, toca Raul, esse pô, tem cara, vai lá e faz um gol, mas jogaram que nem Pelé. Acho que Raul verdade. pode ser o Pelé do rock, pode ser. Roberto Carlos. Não vou falar o Roberto Isso que eu ia Carlos. falar, você podia ir pelo caminho mais óbvio, mas não é do seu feitio, né? Não é o e Roberto também Carlos. Não, também não. Não corresponde. E é interessante, eu fui o professor da filha dele, Luciana, com a Graça. Sou colega do queridíssimo, que me deu um livro ontem até sobre frases feitas, cara, justamente, que é o Dudu Braga, uma pessoa maravilhosa, que me deu um livro ontem dele. Um livro muito legal sobre frases, até amo assim de paixão. Eu não curto tanta obra, respeito demais. É das coisas que acho que a gente erra muito no Brasil. A gente admira ou detesta. Não, eu posso admirar e respeitar. Por exemplo, eu admiro a seleção do Brasil de 82 e respeito a de 94. Não vou falar mal, os caras foram campeão do mundo. Exatamente, então, exatamente. Então, Roberto Carlos, assim, não admiro, embora tenha coisas muito boas, mas respeito pra cacete. O Roberto Carlos, digamos, pode ser aquele cara que você não tem como não falar bem, assim, tipo um Zizinho, um Newton Santos, um Ademir da Guia. Não vou usar Newton porque o Newton seria enciclopédia. E o Ademir da Guia não, porque embora palmeirense também, vascaíno e palmeirense, o Ademir para mim está acima do Pelé, que é outra divindade. Mas o Roberto Carlos pode ser puro rei. Não, já usei o Pelé para Raul, para não repetir aqui. Vamos de Newton Santos, vamos de enciclopédia. Caetano. Depende. Caetano Veloso pode ser Alexandre Pato no começo. Brilhante, genial, fantástico, né? Mas ele ficou um chato de galocha falando, chato musicalmente, embora cada vez melhor cantor, cada vez melhor crooner. Não vou falar sobre a mulher dele, mas enfim, que ela ainda um dia vai vetar a biografia, a autobiografia dela, e que realmente valeria uma orelha de livro, se tanto uma orelha pontiaguda para Paula Lavigne, que absolutamente detesto. Como se percebe, mas o Caetano pode ser elegância sutil de bobô, né? Para usar um jogo mais simples, baiano. E contemporâneo também, Contemporâneo, mas o Caetano, adoro, o Bobô foi meu companheiro aqui na Band, gosto muito, achei uma pessoa muito inteligente, foi muito bom jogador, mas o Caetano, boa pergunta, quem poderia ser o Caetano? Um cara que já foi bem, depois foi caindo, hoje são vários, né? Mas o Caetano pode ser o Zizinho, pelo sentido de muito talento e muita capacidade para brigar também, tá? E muitas vezes não pela boa causa. Falando em talento e capacidade para brigar, Lobão. Cara, o Lobão até não tem um relacionamento tão intenso com ele, discordo de muitas ideias políticas dele recente, não era um grande fã da obra dele, embora respeitasse muito, mas tem coisas muito, muito legais, que eu digo o próprio João Gilberto quando gravou Me Chama também. Mas o Lobão era um cara, digamos, mais era para questão até política do que musical. Digamos que ele era um cara que foi da esquerda para a direita. Boa, então vamos ver, que era um cara que jogava aberto pela esquerda e foi jogar pela direita. Você tem vários últimos tempos, o canhoto que joga pela direita, né? Porque não deixa de ser um canhoto. Meu gosto na vida do Lobão, você pode usar um Di Maria, você pode usar, não vou usar o Messi, né? Mas assim, tem vários. Bruno Conte, que era um cara maravilhoso, que é de 82, ano que ele era ainda batera da Blitz, começou depois a carreira solo com os Ronaldos. Vamos usar Bruno Conte, foi um grande jogador da Itália, canhoto que jogava pela direita. Renato Russo. Pô, esse eu gostava pra cacete, cara. Sei. Esse eu gostava muito. Renato Russo. Olha, pelo nível de inteligência pelas letras, eu posso pegar até dos movimentos recentes, se tudo der certo, se ligar para ele, vou almoçar com ele hoje, que é o Paulo André, o Alex Cabeção do Curitiba, se Deus quiser, em 2014 no Palmeiras. Eu acho que podem ser esses exemplos pela capacidade do Renato Russo, que é um dos grandes. Eu não gosto de usar um termo poeta, até pro Drummond às vezes eu acho meio pedante. Ainda mais quando o cara se apresenta que é poeta. Pode até ser poeta, mas você vai que você vai, professor, poeta? Não existe, né? Mas enfim, o Renato ia ser um poeta. Então pegar os poetas de texto mais do que de bola, não só de bola, o Alex de bola, mas o Paulo André pode ser também. Ney Matogrosso. Ney, olha, secos e molhados, absolutamente brilhante e um dos maiores gogós nossos, assim, e impressionante. Eu quero chegar não com você me entenda, mas assim, digamos, eu quero chegar com a vontade e o pique que tem o Ney Matogrosso com 200 anos de idade, né, cara? Eu vou dizer a barriguinha negativa, porque eu sou favorável ao movimento barriga positiva forever, enfim. Eu tô no lucro também, né? Nesse aspecto eu tô no lucro. Agora o Ney Matogrosso, Helena de Freitas. Isso eu não acompanhei, então não posso. Eu também não, né? Mas enfim, mas digamos pelo jeitão e tal. Sei lá, mas é um cantor fantástico.
É. Mas vamos imagina difícil. Vai ser Sem muita convicção. A próxima pergunta você vai escolher. São 3 tipos, tá? Opa. Pergunta Um Sonho de Liberdade, boa. Se fosse Petit filme... Comité e pergunta Genie. Bom, eu como tento ser politicamente correto, eu adoro Sonho de Liberdade, mas hoje não estou com grande cabeça para fazer grande sonho. Vamos de Petit Comité, vai? Petit Comité. Gostei. É fácil. Por isso aí. O que pouca gente sabe sobre o Mauro Betti, uma coisa que pouca gente sabe sobre você. Sou corintiano. Oh! Se eu fizesse um blog sensacionalista, seria manchete. Não, eu sou seria manchete. Mauro Betti né? declara, eu sou corintiano. Pode botar só a frase, pode pegar com a pergunta. Consegui também. a manchete que eu queria. Tem gente que precisa do Palmeiras que vai achar. É. Eu fico feliz que depois do texto que eu fiz do time quando caiu, quando subiu o Corinthians, Foi do texto do sensacional. Centenário, Foi do sensacional. desfile do Ronaldo, o próprio Ronaldo me agradeceu. Foi, realmente. não, foi Os sensacional. pessoas de maior repercussão foram os a respeito do Corinthians, então esse lado. Mas é aquela coisa, a gente no futebol não basta ser time ganhar, o outro time tem que perder, né? Às vezes até melhor. Exato, às vezes o meu time não dá alegria, às vezes nos últimos anos o Corinthians me dá alegria, não tanto, porque eu dou mundo e fico da Libertadores. Mas Esse ano acontece. foi melhor, né? Menos pior, diríamos, o palmeirense em relação ao corintiano. Mas o que pouca gente sabe é que no fundo, sou mesmo tímido, né? Tá. Falo pra cacete, escrevo muito, quando escrevo bem, eu escrevo muito e tal. Agora, eu era muito tímido. Até os 8 anos fui psicólogo, daí dei uma destravada, mas continuo sendo tímido. Relacionamento pessoal, assim, mais intenso, mais profundo, mesmo com mulher, até porque estudei no Dante, que eu amo o Dante, mas da quinta série ao 3º ano, só tem quase de homem. Porque no curso Credo. A lousa ali olhando pra mulher, porque eu não sabia o que era aquilo, não sabia como conversar, né? Graças a Deus minha mulher hoje eu conheci naquela época, mas também não foi pra frente o namoro à época, nem o relacionamento com ela, porque eu não podia falar com ela. Linda, maravilhosa, não sei nem chegar perto dela. Graças a Deus a vida deu jeito e é minha Silvana. Mas assim, eu sou muito tímido, era muito reservado e até os 5 anos de idade eu morava numa casa com 16 pessoas. Tá. Da minha bisavó pra baixo, família de origem italiana. Eita. Então eu era terrível, eu era o caçulinha dos 16, 15 e batia em todo mundo, brigava, odiava tomar banho, tá? Daí minha origem meio porca. Porco, Brigava, uma vez parou, né, para usar um termo da época, a rádio patrulha para ver o que estava acontecendo, estavam empalando aquela criança, era eu fazer barulho porque eu não queria tomar banho. Então eu era terrível, muito mal-humorado, bravo, se abatendo em todo mundo, fiquei mais sossegado. Também não era mais aquele Átila ou Uno do Ipiranga, e eu era muito tímido. Ainda sou tímido em muitas coisas, eu uso até do humor, do jeito meio espalhafatoso, falante, verborrágico, para afastar a pessoa para que ela não entre tanto. Tá. Mas eu era de não conseguir falar com ninguém, não olhar para ninguém, e era muito bravo. Isso dá para dizer que eu era assim, além do fato de eu ser corintiano. Ninguém sabia até essa entrevista. Ótimo. Furo do ano. Esse realmente, para mim também. Para encerrar, Mauro, qual foi o jogador ou técnico que você mais xingou na sua vida? Excelente pergunta. Olha, é até complicado nesses 23 anos como jornalista esportivo, você acaba deixando de xingar, mas eu comecei a trabalhar na imprensa justamente na Copa de 90. O Lazzaroni pode ganhar o prêmio da seleção. O Lazzaroni é o cara que eu mais cornetei, até merecidamente, depois com um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de maturidade, eu vi que não era só ele o responsável, mas ainda a seleção lazarenta ainda me deixa assim na Copa de 90. Eu diria que foi o Lazzaroni. Recentemente, não o jornalista, mas o torcedor Ricardo Bueno está na relação, junto com Alex Afonso, Joino, e milhões de jogadores que passaram pelo Palmeiras nos últimos anos. Michael Leite, que é boa gente, não é mau jogador, mas perdeu alguns gols que não se perde. Né? Mas eu ficaria com o Ricardo Bueno e Lazzaroni, os caras que eu mais detonei. E dos adversários, craque eu sempre gosto. Alguns jogadores, por algumas maneiras, tanto polêmicas, eu discuto, o próprio Emerson Sheik, que é uma figura que se vê aqui, você morre de rir, divertidíssimo, cara legal, conheço dele desde a Seleção Brasileira Sub-20, mas algumas coisas que ele fez, faz de campo não interessa, mas resvala. Mas agora mesmo, o cara pode xingar a instituição, pode ter tido problema com o presidente do Fluminense, com alguns jogadores, com o diretor, mas não pode zoar a torcida que acabou de ser rebaixada. O cara foi campeão brasileiro, fez o gol do título. Pô, tem consequência séria, cara, né? segura, o torcedor não tem nada a ver com isso. Zoa, xinga quem direito, fala, ó, chupa presidente que me mandou embora, e pelo que se sabe, não sem muita razão. Agora não você, até porque faz 1 ano e meio que não acerta o chute. Já acertou 2 chutes eternos pelo Corinthians, os gols contra o Boca, é ótimo jogador. Mas há 1 ano e meio ele pega a bola na ponta esquerda, corta o lateral e chuta a bola lá em Itaquera. Ainda não é a hora de chutar em Itaquera. Então, mas é grande figura. Mas eu fico com o Ricardo Bueno e o Lazzaroni. Tá.
Mauro, foi muito bom conversar com você. Pra mim saber foi que delícia, você cara. é Adorei mais as perguntas. Ah, que bom, fico feliz. Eu adorei as respostas. Agora é curiosidade, né? Essa eu já fiz. Essa já fez, peraí, faltou outra Essa é uma aqui. tática, entendeu? Eu faço Eu mesmo tô a pessoa não escolhendo. Olha, ainda bem que eu não fiz um sonho de liberdade. Depois a gente pergunta na próxima programa. Depois eu respondo no próximo. Você reparou que eu não fiz nenhuma pergunta sobre a Copa do Mundo. Não sei o que vai acontecer. Até Até depois que ela acontecendo, você sabendo. Mas eu não fiz, teve um pretexto. Pra gente conversar de novo antes da Fechado, Copa. fechado. Bom? E depois, ó, já guarda essa aqui, ó. Essa eu juro que eu respondo no próximo programa. Sonho de liberdade. Conversamos com o Mauro, mais um louco no bando de louco. Muito bom, viu, Mauro? Fiquei feliz em ter você aqui com a E gente. com a declaração. Eu acho que a única vez. Você tem uma gravação nesse momento que eu nunca tinha falado assim, né? Claro que não é Ótimo. fato, mas enfim, você pode usar, né? Sim, a gente edita, aí você exato. vai ver. Não, acho que é o teaser, na verdade o teaser é esse mesmo. É isso aí. Gente, obrigado. A gente se vê em breve com mais uma entrevista aqui no Blog Pretexto. Até mais.